Fala, galerinha da terceira série, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem, suas famílias também. E hoje, então, a gente vai dar continuidade ao tema, né, de termoquímica, com o capítulo 16 da apostila de vocês, Termoquímica 4. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sara e eu sou professora de Química dos Colégios Força Máxima de São Gonçalo e de Laranjeiras. Vamos então começar a nossa aula de hoje. Bem, o tema do capítulo 16 é cálculos estequiométricos envolvendo energia. O que a gente está querendo dizer com isso? Quando a gente aprendeu o cálculo estequiométrico lá atrás, a gente viu que o cálculo estequiométrico são cálculos envolvendo reações químicas, envolvendo quantidades de massa, envolvendo quantidades de mol, envolvendo quantidades de átomos, de moléculas, enfim, né, com a constante de Avogadro. Então, a gente já viu como que funcionam os cálculos estequiométricos. Agora, a gente vai relacionar essas quantidades de massa, certo? Com quantidade de energia, porque agora a gente já é capaz de relacionar ΔH da reação, ou seja, de relacionar a entalpia da reação com quantidade de mol presente de reagentes ou de produtos naquela determinada reação, certo? Bem, o que é importante de vocês lembrarem quando vocês estiverem fazendo cálculos estequiométricos envolvendo energia é essa frase aqui. A entalpia de uma reação depende da massa envolvida. É aquela história. Se eu pegar 1 kg de madeira e queimar, e pegar 1 tonelada de madeira e queimar, a energia que vai ser liberada dessa reação vai ser diferente. Por quê? Se eu pego 1 tonelada, eu estou pegando uma massa muito maior de madeira. Então, eu vou estar queimando uma quantidade de madeira muito maior. Se eu estou queimando uma quantidade de madeira muito maior, a energia que eu estou liberando vai ser muito maior. Certo? Ao mesmo tempo, se eu estou pegando uma quantidade menor de madeira, a energia que eu estou liberando vai ser menor. Então, essa é o que vocês têm que ter em mente. A entalpia de uma reação, ela depende da massa que está envolvida naquela reação. E é por isso que a gente vai fazer cálculo estequiométrico envolvendo energia. É possível, então, determinar a quantidade de energia envolvida em uma reação a partir da massa de reagente que foi utilizada. Então, uma vez que eu conheço qual é a quantidade de reagente ou de produto, né, relacionada com uma certa energia, que é a informação que o ΔH, né, que é a entalpia de reação, dá pra gente, eu consigo relacionar essa quantidade de energia com qualquer outra quantidade de massa daquele reagente ou daquele produto. Se a gente for lembrar do ΔH, o ΔH ele sempre é uma quantidade de energia por mol, certo? É sempre assim, mais 32 kJ por mol, menos 56 quilocalorias por mol. Sempre é essa unidade, né, de energia por mol. Então, o ΔH, a entalpia da reação, ela sempre te dá uma relação entre energia e quantidade, certo? É sempre uma certa quantidade de energia por mol de substância. Então, ela está sempre te dando uma relação entre energia e quantidade. E é essa relação que a gente vai utilizar para fazer os cálculos estequiométricos. Então, uma vez que a gente conhece a quantidade de energia liberada, né, ou absorvida por uma determinada quantidade de massa, eu consigo obter o valor dessa entalpia para qualquer valor de massa que o problema esteja dando para a gente. Então, se eu conheço a relação entre energia e uma certa quantidade de substância, eu consigo saber para qualquer quantidade qual é a entalpia envolvida, ou seja, qual é a energia que foi absorvida ou que foi liberada, porque eu conheço uma relação prévia. É exatamente o que a gente fazia em estequiometria. Em estequiometria, a gente sempre conhecia uma relação prévia e depois montava uma outra relação onde eu tinha a minha incógnita. E aí eu fazia a regra de 3, porque eu tinha 2 relações, onde a segunda relação eu tinha uma incógnita. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente conhece uma relação de energia e quantidade, e eu vou montar uma outra relação de energia e de quantidade, onde uma dessas duas coisas vai ser minha incógnita. E aí eu vou, então, calcular a incógnita a partir de uma regra de 3. Basicamente é isso. Então, é muito parecido com o que a gente fazia com estequiometria, só que aqui a gente vai estar relacionando quantidade com energia. Só isso. Bem, para a gente poder ver os exemplos, eu separei em 2 casos gerais. É claro que na apostila de vocês podem encontrar variações desses casos, mas a essência dos cálculos vai ser sempre essa. Você vai ter sempre uma situação onde você vai precisar calcular energia ou vai precisar calcular massa para uma certa energia. Então, você vai ter sempre essas 2 perguntas. Ou você vai precisar calcular uma energia ou você vai precisar calcular uma certa massa para uma dada energia.
Então, a base, né, do cálculo é sempre a mesma. O que pode acontecer é ter uma questão que eles vão pedir para você calcular o ΔH a partir de energia de ligação, ou uma outra questão que eles vão pedir para você calcular o ΔH a partir de energia de ΔH de formação, para poder, com o ΔH, vocês fazerem os cálculos estequiométricos. Mas isso são variações desses casos gerais que eu vou dar para vocês. Então, em geral, com essas resoluções aqui, vocês já estão aptos a resolver qualquer exercício da apostila de vocês, porque eu estou dando os casos gerais. Os casos específicos, aí vocês vão ter que adaptar para cada situação que for dada nas questões, ok? Então, vamos lá. Para a gente ver o primeiro caso, a gente vai fazer a questão 1 dos exercícios conceituais. O primeiro caso é o seguinte. É dado na questão a entalpia da reação e uma massa de um dos participantes da reação. Então, vocês conhecem a entalpia e vocês conhecem a massa de um dos participantes da reação. E aí a questão que te pergunta qual é a energia relacionada com essa massa que foi dada na questão. Então, sempre que vocês verem que a questão te deu a entalpia da reação e te deu uma certa massa de um dos participantes, e ela está perguntando a energia que está relacionada com essa massa, essa questão se encaixa nesse primeiro caso. E aí vocês vão resolver conforme eu estou explicando aqui. Então, vamos ler o enunciado da questão 1 de exercícios conceituais. Uma forma de se obter alumínio é por meio da eletrólise do seu óxido, por meio da reação a seguir. Aí ele te deu aqui, né, a reação do óxido de alumínio, indo a alumínio sólido, metálico, mais 3 meios de oxigênio. E te disse que o ΔH dessa reação é mais 1.676 kJ por mol. E aí ele pergunta, qual é a energia necessária para se obter 540 gramas de alumínio? Então, observe, ele te deu o ΔH, te deu a massa de um dos participantes, que no caso é o alumínio, e está te perguntando qual é a energia que está relacionada com essa massa aqui. Então, olha só, a gente conhece aqui uma relação de energia por mol, certo? Ou seja, para cada 1 mol dos participantes aqui dessa reação, eu tenho uma absorção de 1.676 kJ. E aí ele quer saber a energia para 540 gramas de alumínio. Então, vamos começar a organizar a nossa questão? A primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a reação, certo? A reação é a mesma reação que já está na questão de vocês. Num segundo momento, a gente vai ter que perguntar qual é a massa de alumínio correspondente ao valor do ΔH que está dado na questão. Isso é muito simples, né? A gente só precisa saber quantos mols de alumínio estão participando dessa reação. Eu sei que eu tenho 2 mols de alumínio que estão reagindo aqui. Então, para eu saber qual é a massa de alumínio que corresponde ao valor de ΔH, basta eu pegar a massa molar do alumínio e multiplicar por 2, certo? Porque são 2 mols de alumínio participando da reação. Então, ó, 2 mols de alumínio são formados quando é absorvida uma energia de 1.676 kJ. Isso é a estequiometria da reação, certo? Então, quando eu absorvo essa energia aqui, 2 mols de alumínio são formados. Então, para eu saber a massa de alumínio que corresponde ao valor do ΔH, é só eu multiplicar por 2 a massa molar do alumínio. Então, aqui eu vou fazer a transformação de mol para massa. Eu tenho 2 vezes 27 gramas, que é a massa molar do alumínio. Logo, eu tenho 54 gramas de alumínio participando dessa reação, ou seja, 54 gramas de alumínio que estão relacionados com esse ΔH aqui que foi dado para a gente, que é o ΔH da reação. A segunda pergunta que a gente tem que fazer é o cálculo de energia relacionada com a massa dada no problema. Então, agora eu vou relacionar, uma vez que eu já sei qual é a massa de alumínio que está relacionada com esse ΔH aqui, eu preciso agora calcular a energia que está relacionada com a massa que foi dada no problema, que é 540 gramas, certo? Então, eu sei que 54 gramas de alumínio estão relacionados com uma energia de 1.676 kJ, porque eu já sei que são 2 mols de alumínio liberados quando eu absorvo essa quantidade de energia. Então, 54 gramas de alumínio está para 1.676 kJ de energia absorvidas. O problema pergunta 540 gramas de alumínio. E aí, então, a energia vai ser o meu X. Agora é só a gente fazer aqui a regra de 3, né? E aí, então, essa regra de 3, eu vou descobrir que para 540 gramas de alumínio serão liberados 16.760 kJ de energia.
certo? Então, qual é o passo a passo para a gente fazer esse tipo de questão? Primeira coisa é eu saber, utilizando o ΔH da reação e os coeficientes estequiométricos, né, de cada substância, saber qual é a massa daquela determinada substância que está relacionada com o ΔH da reação. Foi isso que a gente fez aqui. Como eu tenho 2 mols de alumínio sendo liberados quando é absorvida uma energia de 1676, então a massa que está relacionada com essa energia é 2 vezes 27, que é a massa molar do alumínio. Beleza, descobri isso. Agora eu já tenho a minha relação massa e energia. Agora é só eu relacionar com a energia que eu quero descobrir com a massa que foi dada no problema. E aí montar a regra de 3. Certo? Muito simples. O que é novidade aqui para vocês? São esses cálculos aqui, de saber a quantidade de substância que está relacionada com o ΔH da reação. Porque a montagem da regra de 3 e essas transformações de mol para massa, a gente já vem fazendo desde lá de cálculo estequiométrico. Então, isso para vocês já não é mais uma novidade. Certo? Bem, agora a gente vai para o segundo caso de cálculos estequiométricos envolvendo energia. No caso 2, é dada a entalpia da reação e um certo valor de energia. Pergunta-se, então, qual é a massa de um dos participantes da reação que está relacionada com essa energia que foi dada. Então, percebam, no caso 1, a gente dava ΔH da reação e te dava uma massa. E aí perguntava a energia relacionada com aquela massa. No caso 2, ele te dá o ΔH da reação e te dá uma certa energia. E aí ele quer saber qual é a massa de um dos participantes da reação que está relacionada com aquela quantidade de energia que ele te deu, tá? Para isso, a gente vai fazer a questão 5 dos exercícios conceituais, que é uma questão da primeira fase da UERJ. É a questão que fala o seguinte: as denominações combustível limpo e combustível verde são empregadas em relação ao hidrogênio, pelo fato de sua queima provocar baixo impacto ambiental. Observe a reação química da combustão do hidrogênio, representada a seguir. Então, ele te deu aqui, ó, 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, dando 2 mols de água. E aí, o ΔH padrão dessa reação é de menos 116,24 quilocalorias. Utilizando os dados e supondo suficiente a quantidade de oxigênio, é possível estabelecer o valor da massa de hidrogênio em gramas que, ao ser queimada, produzirá uma energia equivalente a 232,48 quilocalorias. Então, ele quer saber, olha só, ele quer saber o valor da massa de hidrogênio em gramas que vai produzir 232,48 quilocalorias. Essa é a pergunta. E aí esse valor em gramas é igual a. Aí ele te dá as opções. Mas qual é a pergunta da questão? Qual é o valor da massa de hidrogênio em gramas que vai produzir 232,48 quilocalorias? Essa é a pergunta. Então, vamos começar a organizar nossa questão. Primeira coisa, eu vou escrever aqui a nossa reação e vou colocar o ΔH dessa reação. Tudo isso já foi dado na questão. Agora, eu preciso fazer a mesma pergunta que eu fiz antes. Qual a massa de hidrogênio que corresponde ao valor do ΔH que foi dado? Então, olha só. Para esse ΔH aqui, eu tenho uma reação de 2 mols de hidrogênio. Então, esse ΔH está relacionado com uma quantidade de 2 mols de hidrogênio. Então, o que eu tenho que fazer? Mesma coisa que eu fiz na outra. Eu tenho que transformar 2 mols de hidrogênio para massa. E aí, então, é só multiplicar 2 vezes a massa molar do hidrogênio. Muito simples. Então, ó, 2 mols de hidrogênio reagem, provocando uma liberação de 116, aqui não é 166 não, tá? 116,24 quilocalorias de energia. Essa é a estequiometria da reação, é o que a gente consegue interpretar olhando para a reação, certo? Então, agora é só eu transformar essa quantidade de mol para massa. Então, vai ficar 2 vezes 2 gramas, porque 2 gramas é a massa molar do hidrogênio e eu tenho 2 mols de hidrogênio participando da reação. Então, eu tenho, para essa entalpia aqui, ou seja, para essa quantidade de energia, 116,24 quilocalorias, eu tenho 4 gramas de hidrogênio que participam da reação. Então, a primeira questão eu já consegui responder, já consegui relacionar a energia que foi dada na questão com a quantidade de hidrogênio que participa da reação. Agora, eu preciso calcular a massa de hidrogênio que está relacionada com a energia que foi dada no problema, com aquela energia que ele está perguntando para a gente, que é efetivamente a pergunta do problema. Bem, eu já sei que 4 gramas de hidrogênio liberam 116,24 quilocalorias, certo? Isso eu descobri aonde? Descobri com o ΔH da reação.
Agora, eu preciso saber qual é a quantidade de hidrogênio que está relacionada com menos 232,48 quilocalorias. Isso é muito simples, só fazer regra de 3. Se vocês observarem, ó, de 116,24 para 232,48, eu estou multiplicando aqui por 2. Se eu multiplicar 116,24 por 2, o que eu vou encontrar é 232,48. Então, se eu estou multiplicando esse lado aqui por 2, eu multiplico esse lado aqui também por 2. Então, o x vai ser 4 vezes 2, certo? Que é igual a 8. Então, x, vocês podem fazer desse jeito ou fazer do jeito convencional, né? Fazendo a multiplicação cruzada. Então, x é igual a 8 gramas de hidrogênio. Logo, 8 gramas de hidrogênio serão necessárias para obter a energia de menos 232,48 quilocalorias. Então, observem, a gente usou o ΔH da reação para chegar em uma relação entre massa de hidrogênio e energia, que foi essa primeira relação aqui, ó, 4 gramas de hidrogênio para menos 116,24 quilocalorias. Essa relação eu tirei do ΔH, certo? Observando a reação e observando o ΔH que foi dado. Para eu descobrir a massa relacionada com a energia dada no problema, é só resolver a regra de 3. E aí aqui vocês podem ou fazer a multiplicação cruzada tradicional, que seria aqui 4 vezes 232,48 igual a 116,24x, ou vocês podem raciocinar desse jeito que eu falei. Se daqui para cá, ó, se do 116,24 para o 232,48 eu estou multiplicando por 2, do outro lado, ou seja, do 4 para o x, eu tenho que multiplicar por 2 também. E aí eu descubro então que o x é 4 vezes 2, que é 8. Então tem essas duas formas de calcular. No vestibular, é interessante vocês observarem esses macetinhos, né? Daqui está multiplicando por 2, outro lado também multiplica por 2, porque vocês têm que fazer essas questões muito rápido, né? Por causa do tempo. Então, esses macetinhos são interessantes, porque vocês conseguem agilizar na hora de resolver a questão. Mas por isso, porque, no geral, não teria problema vocês fazerem a multiplicação cruzada ou fazer desse jeito que eu falei. Mas, para o vestibular, como vocês têm que fazer a questão rápido, é interessante vocês treinarem fazer desse jeito que eu expliquei aqui agora, que é um macetinho interessante para quando a gente cai em umas situações como essa aqui. Ok? Então, a resposta da questão é a letra D. Certo, gente? Então, esses são os dois casos mais gerais de cálculo estequiométrico envolvendo energia que vocês podem enfrentar. Ai, professora, mas aí tem uns outros casos aqui na apostila também que eu preciso calcular o ΔH antes, usando energia de ligação, preciso calcular o ΔH antes, usando ΔH de formação. Olha só, tudo isso é matéria que já foi dada, certo? Ou seja, calcular o ΔH a partir de energia de ligação, calcular o ΔH a partir de ΔH de formação é matéria que já foi dada, então você já tem condições de fazer isso. Os casos que eu dei aqui são casos gerais, com o objetivo de vocês observarem os dois tipos de pergunta que vocês podem enfrentar nas questões e os tipos de resposta que vocês podem precisar dar. Então, agora, sabendo como resolver isso, com os dois exemplos mais gerais possíveis, vocês têm que agora pegar esse conhecimento e aplicar em outras questões mais específicas, para vocês conseguirem treinar também o raciocínio de vocês, se vocês conseguiram entender como funciona o cálculo estequiométrico envolvendo energia. Ok? Bem, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que a aula tenha sido interessante, tenha sido esclarecedora, reforçando mais uma vez a importância de vocês fazerem os exercícios da apostila, principalmente nesse tipo de matéria, onde vocês já viram que é muito treino, é muito cálculo, e tirar as dúvidas de vocês nas aulas online. Não esqueçam de assistir as aulas online, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, galera!